pode ou não pode, ela vem escrito em hebraico em cima dessas pedras. Eu quero na roupa. Aí o que acontecia? Era duas pedrinhas mesmo. Aí, às vezes as pessoas, para me dar um pulo logo sobre esse negócio aí as pessoas morriam, aí assim, as pessoas eram incertas diante de estar na presença de Deus, aí chamavam o sumo sacerdote, aí a família chamava, falava assim, ele foi para onde? Para o céu e inferno, aí pegava essas duas pedrinhas, aí jogava pro alto. Aí aqui caísse com a letra para cima, se fosse a preta, ia pro inferno, e a branca. Ai, meu Deus. Tá entendendo? Aí diz também que até Esdras, parece, aí se usou isso depois não usou mais. Porque eles entenderam porque essas coisas de ir pro céu e inferno, ou então de sim ou não é sorte. Pode ver que até naquela passagem de Jonas, eles tentaram tirar sorte para aclamar o seu Deus para que ele livrasse daquela tormenta. Não, mas só que é o seguinte, não é tirar sorte, é dobrar o teu joelho e pedir direção a Deus, que Deus vai falar. Entendeu? Hoje você tem respaldo diretamente porque o véu se rasgou. Depois que a morte de Cristo, Deus tinha um véu que separava eu e você de Deus. Todo mundo que morria, no máximo ia para o seio de Abraão, não tinha salvação. E aí foi necessário Cristo morrer para que o véu se rasgasse. Aí o véu se rasgou, abriu o quê? Uma passagem diretamente para o céu. Entendeu? Agora, quando diz ali que no lugar de Judas tiraram sorte e ficou Matias, para completar, que sorte foi essa? A sorte escolha. Escolha. Então, mas aí eu já vi pregadores assim, né, usando, dizendo que se tiraram sorte usando o hino do domingo. Mas só que não. Só que essa tiragem de sorte aí que eles fizeram ali com a escolha de Matias, não foi a escolha de Deus. Você sabe disso. Não foi a escolha de Deus? Não foi diretamente não, porque a escolha de Deus foi o apóstolo Paulo. Então, mas aí o que acontece? Tinha dois, aí caiu a sorte em Matias. Certo. Porque tinha que cumprir 12, depois veio Paulo. Porque a minha vontade não é a mesma vontade de Deus. A sua vontade não é a mesma vontade de Deus. Os apóstolos eram humanos. Eles estavam convictos também a errar. Aí assim, a gente está aqui no ministério. Aí vamos fazer uma suposição, eu sou pastor. Aí tem vamos botar, você anda muito comigo, aí o que acontece? Por amizade de estar andando lado a lado, estar junto fazendo a obra, eu falo assim, vou ungir a ele, a um presbitério, a um pastorado, a um evangelista, mas só que Deus não age dessa maneira por amizade. Ele vê o que o homem não vê. Tá entendendo? Foi assim. Aí o que acontece? O vaso escolhido, Deus depois vai revelar que foi o apóstolo Paulo. Entendeu? O apóstolo Paulo. Ele sempre escolheu 12 para estar à frente. Morreu um. Aí, desses 2 que escolheu, foi até bom para acrescentar na obra. Mas não foi aquela vontade de Deus diretamente. Entendeu? Pode ver que depois, quando o Ananias foi lá ungir ele, pode ver, é um vaso escolhido por mim, para a minha obra. Ele revelou ali. Esse é o Diz que a sorte caiu em Matias, mas não se fala nem mais nada de Matias mais. Mas só que, ali já tinha muitos ali, tinha muito mais ali, tinha muito mais. Vamos lá. Também cabia a ele julgar as causas que envolvia o homicídio a não intencionalmente. Tu sabe que aquele tempo era olho por olho, dente por dente. Isso aí. Aí eles pegavam o urim e tumim, jogavam pro alto. Aí muitas das vezes, assim, a legítima defesa já existia naquele tempo, assim, para você se proteger. Se por um acaso você matasse a pessoa, sem querer, Deus te perdoava. Mas ali no urim e tumim, na lei judaica, falava que se você matou, você tinha que morrer também. Aí se caísse ali uma coisa negativa, você também teria que morrer. Tá entendendo? O perigo daí de tirar sorte. Esse é o problema todo de tirar sorte. Tá entendendo? Às vezes é uma coisa que Deus deixou acontecer ali para dar um livramento futuro, alguma coisa para frente, aí vai o homem, bota a mão dele onde não deve e acontece às vezes as coisas que acontecem no meio da igreja aí.
Deus está falando, ó, vamos começar a fazer uma obra evangelística dentro aqui de Fragoso, assim porque está precisando. Ó, aí os pastores se retraem, não, vamos fazer só culto dentro das igrejas, nem entregar folheto a gente vai. Tá entendendo? Esse é o maior perigo de todos, porque é o líder que está na frente, Deus fala com ele. Deus fala com a congregação também, mas só que, como a gente falou, o grande, o ego, o grande, sumo sacerdote, não, se Deus não falou comigo, a gente não tem o que fazer. Foi por causa desses pequenos detalhes que foi criado os profetas na terra, entendeu? Por quê? Eles se corromperam das vantagens porque começou a entrar muito dinheiro dentro das congregações. Se corromperam. E entrou outras doutrinas de fora depois que entrou aquela bendita política. Aí o que aconteceu? Já que eles se corromperam dos bons costumes, então vou usar pessoas que não tem nada a ver com o profeta na terra, vai ser a minha boca. Tá entendendo? Foi aí que levantou os profetas da terra. Entendeu? Infelizmente, tem muitos homens de Deus que começam uma grande obra, homens e mulheres, começam uma grande obra, mas no meio do caminho se corrompem por maus costumes. Esse que é o maior perigo do sumo sacerdote. Se ele não estiver ligado 100% em Deus, e se estiver ligado nas coisas aqui da terra, ele mata muita gente. Essa morte que eu estou falando agora aqui é a morte espiritual, tá entendendo? A morte espiritual. Então ficava a cargo do sumo sacerdote aplicar a lei para que o acusado pudesse ter garantido os seus direitos de asilo na cidade ou refúgio. De refúgio, isso. A pessoa que praticou o homicídio involuntariamente, é aquela pessoa que matou sem querer, como a gente falou, só poderia voltar às suas terras após a morte do sumo sacerdote que julgou a sua causa. Tá entendendo? Além de ser pastor, o cara ainda é juiz. Então, agora, por que só voltava quando morria o sumo sacerdote? Não, tu não entendeu. Lê aí de novo aí para você ver. A pessoa que praticou homicídio involuntário só poderia voltar às suas terras após a morte do sumo sacerdote que julgou a sua causa. Ah, tá, entendi. Quem não entendeu fui eu, foi mal, desculpa. Ali no caso, o sumo sacerdote expulsou ele das terras. Aí os futuros não têm mais o poder de prejulgar o que já tinha julgado. Então, porque, por exemplo, foi involuntário. Aí ele foi para a cidade de refúgio. Isso. Aí ele fica lá. Certo. Aí quando esse sumo sacerdote é vivo, ele fica lá. Mas aí quando ele morre, aí ele pode voltar. Pode, porque a lei aplicada sobre aquele juiz morreu junto com ele, porque é lei humana. Aí não vale mais. Não vale mais. Aí o outro sumo sacerdote que entrar. Aí é tudo novo. É tudo novo. É diferente das leis de hoje. Hoje o juiz, se te prejulgar por uma coisa que você fez no passado, vai valendo para sempre. Naquele tempo não. Entendeu? Vamos lá. Com o tempo, principalmente após o cativeiro babilônico, o sumo sacerdote também passou a desempenhar funções políticas. Como assim funções políticas? Função, o que é política? Política é coisa perante o povo, ser líder, estar à frente de alguma coisa. Por quê? Ele já era influência. Porque era um sumo sacerdote, tinha que estar lá na frente do povo. Por causa dos sacerdotes, que não teve uma grande chacina de Israel quando o Babilônia invadiu. Porque Deus deu uma revelação, aí os sacerdotes, o rei que invadiu, e todo mundo de branco na cidade, quando eles iam invadir, eles abriam as portas da cidade, sem repudiar, ia ser recebido a honraria. Foi por causa disso daí, aí o que acontece? E foi revelado, foi falado para o rei, aí o rei falou, então já que ele tem influência já com o povo e com o Deus deles, então vamos dar, já que ele já tem submissão, o povo tem submissão a eles, então vamos dar cargo político para eles. Aí o que aconteceu? Esses homens que estavam à frente da obra, começou a ver dinheiro também no meio do reinado,
começou a ser comprado, tá entendendo? Aí que começou os profetas. Não, mas aí a gente vê também, nos nossos dias, que o próprio Papa, ele é político religioso. Sim. Ele, no próprio Vaticano, Vaticano. ele é o governador e político. É político, ele é religioso e político. É ele que Certo. manda e desmanda. É isso mesmo. Então, desde Constantino para cá, vem entrelaçando. Já vinha de Roma, né, antiga, mas desde Constantino 325 para cá, entrelaçou mais ainda esse negócio aí. Constantino veio, a mãe dele trouxe idolatria para a igreja, sabe? Então a gente vê que se corromperam realmente, entendeu? Entrelaçou política e religião. Porque, por exemplo, a política, se fosse justa, pode seguir paralela a uma religião. Agora, quando mistura, entrelaça, vira bagunça. Vira bagunça, porque o Estado é laico, tem que aceitar de tudo. Vira bagunça. Tá entendendo? Entendeu? Agora, a gente vê que Daniel e José do Egito, pelo menos foram um político, ali, segunda pessoa de Faraó ali, né? Tal, e Daniel também era na Babilônia. Então a gente vê que eles foram os políticos de Deus. Sim. A gente vê. Aí, Eles não se corromperam. e a gente vê também assim, que hoje, o que acontece dentro de Brasília, ali no Senado Federal, você vê quantos grandes pastores tem ali que são políticos religiosos. Tem. E muitos homens corrompidos, tá? É verdade. Tem homens de Deus ali que é necessário estar ali porque muitos pregam, falam contra a religião diretamente, assim, contra a política, mas se não tivesse homens e mulheres de Deus ali dentro, coisas piores estariam acontecendo sobre o povo, porque até a palavra diz que quando um justo governa, o povo se alegra, e quando um insensato governa, o povo sofre. Sofre, gente. Isso aí, tá entendendo? Aí tem muitos aí, pô, pastor foi feito para ficar dentro da igreja. Aí tá, tinha uma lei tramitando lá dentro do Senado lá, que de 2017, eu acho, que era para fechar todas as igrejas. Se não tivesse um pastor ali e pegasse aquela lei na mão, e aonde? Hoje a gente estaria onde? Entendeu? Entendeu? Tem igreja. E o inimigo sabe que o refúgio das pessoas, o que bate de frente com o mundo, somos nós, os protestantes. A igreja católica ia continuar, as outras religiões iam continuar, mas só porque a bendita igreja quer fechar, porque vai de encontro ao mundo. Então a gente vê também outra coisa distorcendo também, até em relação à migra que o Papa usa. Ele diz que é o sacerdote na terra, que ele é infalível em matéria de fé e religião, que a palavra dele, quando ele abre a boca, é Deus falando. A gente vê até que ponto que chega isso aí. Já até foi, mas agora não é mais não. Então você vê, aí ele fala ainda, que senta na cadeira de Pedro, tem o anel de Pedro, tem a autoridade de Pedro, que foi o primeiro Papa. Isso. Mas tu sabe que não tem autoridade mais nenhuma. Todo país que é cristão, que tem a igreja católica à frente, manda acho que 30% de todos os royalties para lá para o Vaticano. O Vaticano é uma repartição riquíssima. Aí quando você prega aqui dentro da igreja que você tem que dar o dízimo e a oferta para tu ter o conforto, aí a sociedade fala que o pastor é ladrão. Não sabe eles que as outras religiões roubam muito mais. O governo também, para religiões africanas, abre os cofres públicos, investe nas religiões africanas para amaldiçoar a tua vida. E muitas pessoas não falam sobre isso. Não, e ali Vaticano e Roma, que o pessoal para acender vela, eles hoje são o maior dono de fábrica de vela. Usina de siderurgia, minério. É isso aí. Então ficava a cargo do sumo sacerdote aplicar a lei, que já vemos isso aí, né? Direito da cidade. Então, a pessoa que praticou homicídio, já também leu, né? Desculpa. Agora estamos lá com o tempo. Vamos lá. Com o tempo, principalmente, a voz de cativeiro. Pode, continua. O sumo sacerdote também passou a exibir opções políticas. Né? O sumo sacerdote começou a desfrutar de maior poder perante a sociedade, ocupando cargo mais elevado no governo dos judeus. Assim, eles foram cada vez mais se distanciando do ideal moral e espiritual, que sua posição originalmente demandava. Viu aí? O que distanciou eles de Deus? Cargo político. Cargo político, isso aí. E por quê? Não era a política da sua cidade, era a política das cidades pagãs, que ensinava a se dobrar a deuses pagãs, a adorar homens,
Aí então ele se distanciou do que? De Deus. O próprio imperador de Roma, ele pedia adoração Isso como aí. Deus. Vamos lá. Pode continuar aí embaixo aí. Esse é o pano de fundo do sumo sacerdócio no tempo do Novo Testamento. No primeiro século, o sumo sacerdote apareceu corrompido e subordinado à autoridade romana. É isso aí. É aí que a gente gerou a igreja de Roma, foi nesse tempo aqui. Entendeu? Foi aqui, mas aqui não entra falando sobre isso. Mas aqui que foi gerado lá Roma, os papas, que eles dizem que o primeiro papa foi Pedro, foi aqui. Sobre a autoridade de Roma. E ele vai falar aqui de estudo aqui sobre Anás e Caifás também, né? Que era dois também. Era dois. Aí vamos lá. Requisito para ser sumo sacerdote. Vamos lá. Somente uma pessoa aprovada por Deus deveria ser um sumo Sacerdote. Sabe como é que é essa aprovação por Deus? Era ser totalmente separado. Olha, para você ver, todo mundo herdou terra, herdou riqueza, só a tribo de Levi ficou fora da cidade. E não herdou nada, vivia de praticamente esmola dada pelo povo, oferendas. E aí? Imagina, é uma prova que era. Imagina a mulher falando assim: amor, estamos passando necessidade. E o homem, que o justo vive pela fé, a mulher, Deus proverá. Às vezes passava 2, 3 dias sem comer, a mulher sabe que por causa dos filhos a mulher ainda fica mais invocada ainda. Amor, não sei o que, as crianças estão chorando, Deus proverá. Imagina que as pessoas não chegavam com a oferta. Aí, tá vendo? Até por isso, quando nos pecados das pessoas, a oferta era dada para alimentar o sacerdote. Porque quando eles faziam a expiação do carneiro, tinha a parte que era sacrificada para Deus e tinha uma parte que era levada para ele se alimentar, dependendo de quem era o sacerdote lá. Tá entendendo? Até nisso aí Deus pensou. E aí se ninguém pecasse na cidade? E aí, como é que seria? Aí tá, se o meu pecado fosse pequeno todo sempre, dar a rolinha toda sempre pro pessoal para comer, e uma rolinha pequenininha. Imagina, eles lá eles tinham que ter muito filhos para mostrar que era bem abençoado. Já pensou se a minha casa tivesse 12 crianças e chegasse lá com uma rolinha? Como é que eu ia repartir? Seria a benção quando